Olha, eu tenho duas visões a respeito, uma positiva e uma mais crítica. Eu acho assim que depois de tantos séculos com uma propaganda anti-judaica, que veio de setores da Igreja Católica, com os quais e muitos deles hoje em dia nós temos uma ótima relação, inclusive eu conheci vocês através do meu grande irmão Padre Pedro, Padre Anderson, Pedro é outro. Mas depois de tanto sofrimento, depois de tanto estranhamento, depois de tantos estereótipos que foram colados a nós, eu não vou dizer que eu não vejo com certa simpatia isso, porque afinal de contas nós temos milhões e milhões e milhões de pessoas finalmente tendo acesso a uma percepção muito mais humana, espiritual, nossa, e uma percepção mais justa em relação à origem do cristianismo, que é, em grandíssima parte, o judaísmo. Por outro lado, o que eu não aprecio é o seguinte: a cultura judaica ela tem peculiaridades muito grandes e muito importantes, tanto na nossa preservação quanto particularidades que são importantes de serem transmitidas para a sociedade em geral. Então, por exemplo, aquilo que eu falei em relação a não considerarmos outras religiões como membros de outras religiões como condenados é muito importante. Mas quando de repente parece que membros de outras religiões, líderes de outras religiões, parece que eles estão falando o judaísmo, porque eles estão paramentados como judaísmo, isso de certa forma dificulta algo que eu considero nossa tarefa. Que vão falar, já entendi, então o pastor está falando de judaísmo. Não, o pastor não está falando de judaísmo. Então, por exemplo, quando alguém vem e fala sobre condenação e salvação, que são conceitos cristãos, de kippah na cabeça e de talit, ele está usando uma roupa judaica para falar um conceito que, de certa forma, ele é contrário à visão judaica. E aí o que vai acontecer? Muitas pessoas desavisadas vão pensar, o que ele está falando é judaísmo, porque se ele já está se vestindo como judeu, então é muito próximo. Não, isso não é judaísmo. O judaísmo trabalha muito na questão da responsabilidade pessoal. Nós colhemos aquilo que nós plantamos, nós contamos com a misericórdia de Deus, nós compreendemos também que Ele não nos condena simplesmente por não acreditarmos isso ou naquilo. Então que a nossa tarefa é muito mais social do que dogmática. Então nesses aspectos me preocupa esse uso. Agora eu faço uma autocrítica, não a mim, porque eu não atuo dessa forma que eu vou criticar, mas a muitos da minha comunidade. Já está na hora da gente virar a página. Então, se teve perseguições, etc, eu acho que a gente vive numa realidade que nos permite representar a nossa própria fé para a sociedade em geral, porque tem muita gente interessada em conhecer suas próprias raízes, tanto étnicas quanto espirituais, e conhecer a nossa religião com suas particularidades. E por isso eu fiz um projeto que se chama Sinagoga Sem Fronteiras, no qual eu faço duas orações com muita reflexão, na verdade muito mais do que oração. É um exercício de conscientização diários, às 9 da manhã e às 8 da noite, no Facebook e no YouTube, nas minhas páginas Sinagoga Sem Fronteiras, onde, sei lá, 90% dos participantes não são de origem judaica. Tem pastores evangélicos, bispos, tem padres, tem muçulmanos que participam, tem um ou outro ateu que gosta. E que a proposta é justamente essa: ter um espaço aberto de interação, de diálogo e principalmente de participação para aqueles que querem conhecer e usufruir da cultura judaica, dos seus ensinamentos e tal.